iniciando aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Veio o dia de operações no índice de ontem, no dia 9. O que acontece? Agora que o dia já foi, né? Eu identifiquei aqui onde foi que eu falhei. Eu percebi que eu tive dois erros. O primeiro erro foi ter, de certa forma, desconsiderado esse gap. Gap é um espaço vazio entre os preços. Ou seja, o mercado ele fechou no dia anterior nessa região de preço aqui, nesse ponto. E no outro dia, que foi ontem, ele abriu nesse ponto aqui, deixando todo esse espaço vazio de preço. Há diversos tipos de gap: gap de fuga, gap de exaustão, gap interno no movimento, que identifica um espaço vazio, mas num movimento pequenininho, como se fosse aqui, que ele não é tão expressivo. Mas no caso de um espaço vazio desse daqui, a gente tem que saber identificar se é um gap de fuga para o movimento ter continuidade ou se é um gap de exaustão, que pode exaurir o preço, ou seja, é deixar o preço esticar de tal forma que ele não consiga desenvolver para um dos lados. E eu fiquei um pouco cabreiro com esse gap e também com essa zona de suporte, que é essa linha aqui azul, que ela é uma retração de toda uma pernada de alta. Eu acho que ela é a retração de todo esse movimentão grandão aqui de alta, que engloba aí até o ano passado. Mais aí uma região de suporte, mas um suporte muito antigo. Então eu acabei que eu meio que desconsiderei também essa região de suporte. O mercado abriu, começou a fazer essa lateralização aqui nessa parte inferior, a média de 8 aqui toda esticada é a média de 20 também. Então a gente desconsidera essa média em razão do gap, então tem que esperar formar os 8 candles aqui para aí é onde ela quebra e ela demonstra a tendência, ó. Consegue demonstrar a tendência. Onde ela quebra e consegue demonstrar a tendência. Acho que é aqui o ponto de 20 candles, não tenho certeza. Aí o mercado abriu, fez essa lateralização, rompeu. Eu poderia ter feito uma venda aqui de rompimento. Só que eu não fiz. Caçando uma zona de suporte. Até que rompeu esse suporte aqui. Eu não fiz porque eu estava achando o movimento um pouco esticado, longe demais da média de 200. Aí eu esperei o movimento dar uma confirmada, né? O mercado romper, depois tentar fazer um pullback, um novo rompimento, uma nova lateralizaçãozinha para ser um dia bem direcional, a favor da tendência, né? Do dia. Tá vendo? E a tendência aqui era uma tendência de alta, então estava no movimento de correção. Como que a gente consegue identificar as coisas depois que estuda, depois do movimento, né? Não fiz essa venda aqui, mas resolvi vender aqui, onde eu falhei. Se eu olhar o intraday, olhar só o gráfico, beleza. Aparentemente é próximo da média de 20. Mercado entrou volume nessa lateralizaçãozinha sem volume. No candle negativo com volume, fiz a venda não prosperou, virou e estopou. Aí eu mudei a estratégia, visando o mercado voltar na média de 200. Foi o que eu imaginei. Então o mercado fez um pivôzinho de alta. Eu falei, pode retornar, né? Jogar aqui um fibo no movimento de baixa. Para ver aqui as retrações do dia. O mercado pode voltar a buscar aqui o preço de abertura. E entrei comprado. Nesse pivôzinho de alta aqui. Bem nesse rompimento. A média já estava virando, já estava por baixo. O preço entra numa zona de armadilha, mas como tem muita distância até a média de 200, ele pode buscar, a gente pode operar. Rompeu, não sustentou, deu essa barra aqui negativa. Deixa eu tirar aqui esse fibo. Deu essa barra negativa. Aí aqui a favor da média de 200, né?
só que ainda numa área de retração, só que eu tinha que ter tomado cuidado com essa área aqui, ó. Se eu tivesse visto aqui antes, eu não tinha feito essa operação. Mas a análise é tensa, viu? Aí para mim aqui já era uma bandeirona de baixa, a favor da tendência do dia, um dia extremamente negativo. Eu vi essa bandeirona de baixa aqui, ó. Bandeirona de baixa, rompendo com volume. E eu entrei vendido. O mercado não sustentou e foi buscar o preço de abertura até o final do dia, que era o desse pivô dessa compra aqui, que eu fui estopado aqui, ó. Essa venda. Então o que que acontece? Foi isso aqui. O dia. Deu um trade aqui? Deu, mas aqui eu já não tava no mercado aqui não. Já tinha atingido o meu gerenciamento de risco, né? Poderia ter ficado quieto nessa compra? Poderia, agora que o mercado foi, né? Complicado, mas o que que acontece? A gente operou o setup. A gente operou o setup. Buscando aqui, ó. Foi até o terceiro alvo, mas na verdade o mercado foi buscar o preço de abertura do dia. E por incrível que pareça, o preço de abertura do dia, alvozão de 100% desse pivôzão aqui meio esticado que o mercado formou. Quer ver? Deixa eu botar aqui o pivôzão. Desse, mais ou menos, desse pivô aqui que o mercado formou. Alvo de 100%. Interessantíssimo. Então foi um dia de loss? Foi um dia de loss. Mas foi um dia de muito aprendizado. Muito aprendizado mesmo. Em questão de gap, em questão de entradas. Agora a gente está aqui. Mercado ainda aberto. Porém, faz um fundo, faz um topo. Faz um fundo, faz um topo. Não decidiu, tá lateralizado, não há o que fazer, né? Não há o que fazer. É esperar. Esperar. Então, deu pelo modo de operar, deu entrada. A entrada aqui foi muito boa. Só que pelo motivo de eu não ter entrado aqui, olha como que é o psicológico, né? A mentalidade dentro das zonas de operações. Eu não entrei aqui, então vamos colocar que eu perdi essa operação, essa entrada. Não entrei aqui, mas nessa outra entrada eu entrei. Tá confirmando o movimento, beleza. Mas eu tinha um motivo de não ter entrado aqui e não deveria ter entrado aqui. Se eu tivesse somente esperado essa operação de compra, esperando um retorno na média de 200, sairia feliz no dia. Apesar de ter dado venda aqui, o contexto ele não autorizava essa venda, vamos dizer assim. Mas eu ainda vendi aqui e vendi nesse rompimento. Então, assim, a análise ela tem que ser técnica, né? Se você depende, perdi, vamos supor que eu perdi essa entrada aqui, mas agora eu vou entrar aqui, aí você ignora todo um contexto, é onde você acaba que de certa forma se lasca, né? O mercado poderia ter sido direcional? Poderia ter rompido aqui e abrir alvos para baixo? Poderia. Só que também tem um outro contexto, né, de alta, né, a gente... mas rompeu vamos colocar aqui esse canalzão de alta. Rompeu, só que quando rompe um canal você traça fibra, né? Rompeu, traça fibra. Aí onde eu tracei o fibra, que eu acho que aqui é 50%. Então tava na zona de 50%, uma zona muito forte de suporte. Olhando assim agora, realmente eu não poderia ter feito essa venda, apesar de ter rompido essa zona de suporte, né? Rompeu os 50%, mas o preço já foi buscar lá dentro. Então o que que acontece? A análise técnica, ela pura, né? Essa análise do preço pura, ela em si é muito assertiva. O problema é que o mercado vai lançando setas emocionais, né? Por exemplo, uma operação que você não entra, mas aí aqui você toma partido, opta por entrar porque o mercado de certa forma confirmou o movimento de baixa, mas aí acaba que você exclui todo um contexto.
né? Aqui foi um bom trade. Só que se eu tivesse ficado quieto no mercado aqui, eu sairia pelo menos no 0 a 0 nesse dia aqui. Eu sairia. Talvez não, porque. Talvez sairia. Deixa eu ver aqui. Um stop de 300 pontos, né? Vamos arredondar para um stop. Para um alvo. Acho que o alvo que eu tava tendo aqui nesse dia. Era mais ou menos aqui assim. Sairia, né? Sairia positivo. Mas é assim, infelizmente não deu muito certo, mas confirmou as entradas para mim que tá retornando para o mercado agora e sempre tive problemas com operar, né? Ver a minha análise e entrar de fato no mercado. Eu não estou com esses problemas, apesar de ter tomado stops. Eu fiz as entradas possíveis, né? Que até o meu gerenciamento autorizava. Então vamos buscar com base em análise técnica e análise do contexto a reverter isso daí de maneira racional, né? E não emocional.